Olha só, para combater a versão petista de que um golpe tirou do poder a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, o MDB se prepara para lançar um documentário sobre a história dos 60 anos do partido. A iniciativa faz parte de uma série de ações que buscam, além de fazer defesa de Michel Temer, posicionar a ministra do Planejamento, Simone Tebet, como presidenciável em 2026. Segundo reportagem publicada no Estadão, a sigla também planeja responder nas redes sociais qualquer crítica à gestão Temer. Além dos documentários, o MDB encomendou um documento elaborado por economistas sobre as conquistas do governo MDBista, como a reforma trabalhista e o teto de gastos, e um outro com advogados que farão a defesa jurídica do impeachment. Após assumir o poder, o presidente Lula já chamou Michel Temer de golpista em compromissos oficiais. Começo com você, Zé. Pode ser uma boa ideia? Um documentário para tentar dizer que não foi golpe? Não precisa ir muito a fundo, não. É só ler a Constituição e ver que existe a possibilidade de impeachment. Foi a segunda vez que houve um impeachment no Brasil, e o Brasil, naquele momento, precisava não só do impeachment, porque ela cometeu erros grosseiros no governo, mas estava a caminho, a passos largos para o brejo. O Brasil estava complicado, numa situação muito difícil. Não sei o que seria do Brasil hoje se a Dilma tivesse continuado no poder, além, evidentemente, das manifestações que iriam infernizar o país. Eu já discuti muito isso aqui, conversei com várias pessoas sobre governos específicos. Vou citar dois aqui. O governo do Itamar Franco, logo depois do Collor, de um impeachment, e o governo do Michel Temer. Os dois foram excelentes governos, foram muito bons. E aí a gente discute por quê? O que todo mundo diz é o seguinte: o governo, para ser bom, ele precisa ter maioria no Congresso, mas não é só a maioria de compra de voto ocasional, mas uma maioria consistente, ou seja, um apoio. E logo depois do impeachment, só o PT não apoiou o Michel Temer, o Itamar Franco. E foi um governo muito consistente, muito bom, logo depois do governo Collor. E aí, depois da Dilma, veio o Michel Temer. Michel Temer tirou alguma espada da capa e deu aquela história da bala de prata que o Collor fez? Não. Ele simplesmente chamou os líderes no Congresso Nacional, recebeu apoio de todos e assumiu, ele fala disso, de um governo presidencialismo congressual. Isso não existe na legislação nem na Constituição, mas ele colocou em prática, ou seja, o governo andou e foi muito mais fácil para ele aprovar várias medidas e fazer o governo andar. A reforma da Previdência estava pronta, só não foi aprovada no governo Michel Temer porque apareceu, a impressão que muitos ficaram até que era de caso pensado, né? Aquela história dos Wesleys lá do JBS gravarem o Michel Temer lá no Jaburu. Não fosse aquilo, a reforma da Previdência seria aprovada lá. Tamanha era a força do governo, exatamente nesse governo congressual, que é uma frase que eu ouvi do próprio Michel Temer. Então, não foi golpe no Collor, não foi golpe no caso Dilma, e acho até que nós podemos abstrair aquela história de pedalada fiscal. Não foi por aquilo, mas pelo conjunto da ópera. Se a Dilma não saísse, não houvesse um impeachment constitucional, o Brasil, eu não sei como é que seria hoje. Diga, Pavinato. Bom, eu acho que o documentário devia chamar impeachment não é golpe, : tem que manter isso aí. É sensacional nós contarmos a história de acordo com a juridicidade dos fatos. O impeachment foi um ato juridicamente perfeito, ou seja, o julgamento político de um crime político por agentes políticos fiscalizado pelo presidente do STF à época, que foi Ricardo Henrique Lewandowski, e ele, só ele, ninguém mais do que ele, fez um ajambramento ali para Dilma poder ser merendeira, que na verdade agora ela tenta ser presidente do Banco do BRICS, um cargo que ganha muito mais do que merendeira, né? Dá uma sopinha um pouco menos rala do que ser merendeira. Mas a verdade é a seguinte: nós temos na Advocacia Geral da União, a AGU, que hoje é chefiada pelo Jorge Messias, o famoso Bessias. Nessa AGU criou-se agora, no governo Lula, a Procuradoria da Democracia. Devem estar procurando agora, até agora, porque para achar está difícil. Para que serve esse trem? Esse trem serve para defender
a união de desinformação. E que é desinformação maior do que essa usada pelo próprio governo no site oficial, extensão .gov.br, de que o impeachment foi golpe? Isso que é repetido em todos os discursos do Lula aqui no Brasil e no exterior, de que o impeachment foi golpe, em que ele diz em todas as oportunidades, entrevistas, discursos, mesas de bar tomando uma cervejinha e até durante o seu horário de lazer com a sua esposa, a primeira-dama Rosângela. Impeachment não é golpe. Existe todo um ritual jurídico que foi cumprido à perfeição. Agora, se eu preciso fazer um documentário para dizer que uma coisa juridicamente válida é aquilo mesmo, e se juridicamente nada acontece com quem espalha essa desinformação, ou seja, se nada acontece com Lula, com o PT, que dizem, que insistem que o impeachment juridicamente válido, eficaz, ato jurídico perfeito foi golpe, se nada acontece com eles, por que é que acontece coisas nesse país quando se diz que determinado político foi solto, quando determinado político teve suas condenações anuladas e pôde concorrer e ganhar uma certa eleição? O direito requer simetria, o direito requer aplicabilidade equânime em situações similares com pessoas diferentes. Se eu posso dizer impunemente que o impeachment legítimo foi golpe, eu também posso dizer e ser protegido para dizer, ter o direito de bradar que a soltura de determinado político também foi um golpe, um esquema político. Agora, se eu não posso duvidar da juridicidade, se eu não posso duvidar da validez e da eficácia da soltura de um político preso, eu também não posso duvidar da validez e da eficácia de um impeachment juridicamente perfeito. Você, Roberto Mota, que achou dessa ideia, Mota, o documentário do MDB? Parabéns para o MDB. E olha, isso não é uma frase que a gente diga com frequência, né? Mas nesse caso os cumprimentos são devidos, porque a tentativa de reescrever a história do Brasil é mais do que uma manobra ideológica e patética. Ela é um instrumento de conquista e de manutenção do poder. É exatamente o que fazia, por exemplo, Stalin, quando ele retocava as fotos antigas para tirar as imagens dos seus desafetos, das pessoas que tinham caído em desgraça junto a ele. Quem controla a memória coletiva sobre o passado está em excelente posição para controlar o futuro. Essa não é a primeira tentativa da esquerda de mudar a história brasileira. Claro, nos últimos anos nós vimos várias partes da nossa história, especialmente da história jurídica, serem reescritas na frente dos nossos olhos. Um povo de quem foi roubada até a verdade histórica é um povo pronto a ser dominado pelo primeiro tirano de plantão. Vinícius Poit, você, Poit? Mota, dando continuidade à sua fala, um povo que foi roubado a verdade histórica, um povo que foi roubado, né, no mensalão, um povo que foi roubado no petrolão, um povo que vê ministros e pessoas que têm problemas com corrupção, que têm problemas na segunda instância, e agora vai colocar para andar a segunda instância no Senado, que, se aprovado, tem gente que vai enfrentar a justiça. Um povo que vê aquele ditado, né? Pau que bate em Chico teria que bater em Francisco também, né? Sem violência nenhuma aqui. Mas a hora que ele vê alguém contar mentira sobre a história, sobre o impeachment, que foi impeachment que seguiu todos os ritos previstos em Constituição, e com ele não acontece nada. Mas como o Pavinato disse aqui,
Agora, se a gente falar, olha, mas esse político aqui ou outro foi solto e não deveria ter sido solto e é culpado, rapaz, você vai sofrer as duras consequências. O povo tá cansado, gente. Tá cansado, como diz o outro amigo nosso jornalista aqui, Zé Simão, tem que pingar o colírio, alucinógeno às vezes, porque o que a gente vê no Brasil, né, tá passando a imagem aí, é plantar mandioca, né, a plantadora de mandioca no comando do BRICS, é o outro falando que é golpe e não acontece nada, e a gente tem que perder tempo fazendo filme para combater uma mentira que quer mudar a história do nosso país e manipular as pessoas. E não é só dinheiro que rouba da população, é educação, é saúde, para deixar a população cada vez mais dependente do Estado, que daqui a pouco qualquer mentira que conta, o povo está acreditando também. E quanto é que vai custar esse filme aí, Poit? Rapaz... E quem que vai pagar esse filme? O fundo partidário, você. Agora, Zé, e qual o objetivo, no fim das contas, dessas falas todas do presidente Lula sobre golpe, né? Chamando o impeachment da ex-presidente Dilma de golpe. Politicamente, qual o objetivo disso? Imagino que não seja de graça, né, Zé? Temos mais 30 segundinhos. Rancor. Em primeiro lugar, rancor. O governo de Lula, ele vem muito rancoroso. É por isso que ele insiste em reuniões oficiais a história de golpe do MDB. Não foi. Eu admito até que houve uma articulação do presidente Michel Temer, houve, né, para salvar o país de uma situação trágica. E, por outro lado, é a história de reescrever a verdade, reescrever a história. Quando o PT conseguiu essa palavra golpe, achou que tinha a saída de honra, sabia que o impeachment aconteceria e vendeu a palavra golpe para ter esse nome aí repetido na boca aí dos militantes. E acertou, viu? Valeu, porque até hoje se fala nesta inverdade que é essa palavra golpe.